Estamos de volta. Estamos de volta, mais uma semana de estudos, mais uma semana para aprendermos, mais uma semana para colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, né? Então, essa semana, né, nós vamos revisar aquilo que estudamos na aula passada, nós vamos retomar um pouquinho do que estudamos na aula passada e juntos vamos responder uma atividade. Vamos responder uma atividade e vamos aprender um pouco mais, né? Vamos colocar em prática, porque não adianta só a teoria e não colocar em prática. Então, vamos colocar em prática o que nós estudamos na aula passada. Preparados? Cantinho pronto? Tudo organizado? Tudo na mais perfeita ordem? Ok. Não esqueçam do livro. Não esqueça de estar com o livro em mãos, porque é com ele que nós vamos acompanhar a aula de hoje e é nele que nós vamos fazer algumas atividades. Então, é muito importante estar com o seu livro em mãos. E aí, vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Antes de começar a nossa aula, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Eu tenho um recadinho do fundo do meu coração para o coração de vocês, tá? Eu estou aqui do outro lado da tela, vocês estão aí, talvez a gente nem se conheça pessoalmente. Talvez eu não conheça muitos de vocês, talvez vocês também nunca tenham me visto pessoalmente, só aqui pela tela. Mas eu tenho um carinho muito grande por vocês. Eu tenho todo um cuidado e um carinho com vocês, mesmo sem conhecer. E aí o que eu quero dizer para vocês é que você é tão especial, mas tão especial, que quero vê-lo crescer cada vez mais. Eu quero ver você crescer, quero ver você se desenvolver, quero ver você se tornar uma grande pessoa, realizar os teus sonhos, realizar os teus projetos, tá? Quero ver você se desenvolver de forma extraordinária e sensacional. Independente da distância que nos separa, o carinho é intenso, né? Eu tenho um grande carinho por vocês e desejo o melhor para vocês. Quero chegar lá na frente e encontrar vocês com sonhos realizados, sendo grandes profissionais, com grandes projetos. Quando eu falo de crescer, eu não falo apenas de crescer fisicamente, no tamanho, na estatura, mas de crescer como pessoa, de crescer como profissional, de crescer como aluno, de aprender muito e levar muito para a vida, né? Levar muitas coisas que você tem aprendido para a sua vida. Então, o meu desejo, né, o desejo do fundo do meu coração, é ver vocês crescerem, cresçam e apareçam. Tá? E aí nós podemos começar a nossa aula de hoje. Depois desse recadinho, nós vamos iniciar a nossa aula revisando o que estudamos na aula passada. Vamos retomar um pouquinho o que estudamos? Então, na aula passada, nós estudamos sobre os elementos que permanecem na paisagem. Nós vimos que existem elementos que, mesmo com o passar dos anos, eles continuam presentes na paisagem. Eles podem ser construções, podem ser monumentos, e eles continuam ali presentes na paisagem atual. Eles continuam contracenando com o moderno. Então, aqui nós vimos aqui na nossa cidade que temos a Igreja Matriz, né? A Igreja Matriz, ela é uma construção bastante antiga. Essa construção, ela permanece até hoje na paisagem, né? Ela se destaca na paisagem por ser uma construção, um monumento bonito, um monumento antigo. E aqui nós temos também, eu trouxe aqui, nós vimos também na aula passada, né, uma foto da cidade de Salvador, onde mostra algumas construções antigas. Nessas construções antigas, nós podemos ver a história, né, nós podemos aprender sobre a história das pessoas que viveram nessa época, das pessoas que participaram dessa construção, de como elas se comportavam, de como elas agiam, como elas viviam. Então, nós podemos ver várias coisas, né, através dessas construções antigas. Nós podemos aprender muito. Então, aí nós vimos que elas podem permanecer por muito tempo na paisagem sem passar por intensas transformações. Porque tem transformações que acabam sendo intensas, né? É derrubada, é demolido para outra construção ser feita ali. Porém, nesses casos aqui, elas passam por modificações, poucas modificações, como uma pintura, uma restauração de uma fachada, mas elas permanecem na paisagem. Eu tenho certeza que se você andar aqui pela cidade, você vai conseguir ver algumas dessas construções antigas.
principalmente lá no centro da cidade, né? Ali pela Praça Olímpio Campos, ali pelaquela região. Vocês vão conseguir ver várias construções, ó, bem antigas, que continuam lá intactas, continuam lá em pé. E aí nós falamos também sobre as transformações das paisagens e os problemas ambientais. Nós falamos que existem transformações que acontecem na paisagem que podem trazer problemas ao meio ambiente, que podem trazer sérias consequências ao meio ambiente. E essas transformações, elas podem ocorrer tanto na cidade como no campo, né, na zona rural. Essas transformações podem ocorrer da seguinte forma. Nas cidades, quando essas cidades têm muitas indústrias, essas indústrias acabam o quê? Lançando a sua fumaça com poluentes no ar, na atmosfera, e acaba prejudicando a respiração das pessoas que moram ali, acaba prejudicando a saúde das pessoas que moram ali. Então, é um problema ambiental da cidade. No campo, o uso de agrotóxicos, que vem sendo cada vez mais intensos, como eu expliquei lá na aula passada, né? Esses agrotóxicos são utilizados para que as lavouras elas se desenvolvam mais rápido, né? Elas cresçam e fiquem já boas, né? Prontas mais rápido. E aí esse uso do agrotóxico acaba prejudicando o meio ambiente, acaba prejudicando o solo, acaba prejudicando os rios que passam por ali. Então, o meio ambiente ele pode ser prejudicado de forma drástica por conta das transformações nas paisagens. E aí nós vimos que, graças a Deus, que bom que existem ações, né, pessoas que desenvolvem ações pela natureza. Existem ações que recuperam essas áreas que foram transformadas, que foram devastadas. Existem ações que são realizadas por pessoas nós vimos o caso de uma dessas ações lá no Morro do Vidigal, lá num bairro, aliás, no bairro do Vidigal, onde um terreno baldio que era bastante utilizado, era muito utilizado como um lugar de descarte de lixo. Esse terreno baldio ele foi transformado, ele foi restaurado, né, pelas pessoas que vivem ali e foi construído ali um parque ecológico, onde as pessoas podem ir passear, onde os alunos podem ir estudar e onde existe ali também uma horta onde é plantada ali frutas, verduras, legumes, que são distribuídos na comunidade, são distribuídos para as pessoas daquela comunidade. Então são ações como essa que precisam ser desenvolvidas cada vez mais, né, de forma eficiente, de forma eficaz, para ajudar, né, a recuperação do meio ambiente, para ajudar o meio ambiente a se recuperar mais rápido. Então, nós devemos ser conscientes, não descartar o nosso lixo de qualquer maneira, de qualquer forma, em qualquer lugar. Nós devemos ser mais conscientes com isso, né, e cuidar mais do nosso lixo, né, descartar da forma correta, fazer lá a coleta seletiva, né, colocar o nosso lixo separadinho, aquele lixo molhado, né, colocar em um saquinho separado dos outros que podem ser reciclados, porque assim ajuda bastante o meio ambiente. E aí, depois de revisarmos tudo isso, de relembrarmos o que estudamos na aula passada, nós vamos para as nossas atividades. Chegou o momento das atividades. E aí você pode abrir o seu livro nesse momento na página 65. Vamos abrir o livro na página 65. Deixa eu voltar aqui rapidinho com o meu livro. Isso, aqui na página 65, olha só. Seu livro aberto na página 65. Deixa eu colocar aqui. Tirei uma foto aqui da página e coloquei aqui, né? Para mostrar a página. Página 65. A imagem abaixo retrata a paisagem de um bairro 70 anos atrás. Aqui nós podemos ver um desenho de um bairro 70 anos atrás, bem antigo. Ao longo do tempo, esse bairro passou por algumas transformações, tá? Aí nós podemos ver na primeira foto o bairro 70 anos atrás. E aqui o bairro atualmente. Ao longo do tempo, esse bairro passou por algumas transformações. E aí você vai marcar um X nas construções que surgiram nessa paisagem. Na segunda imagem, é daqui de baixo, olha. Aqui embaixo.
você vai marcar um X nas construções que surgiram nessa paisagem ao longo dos anos. Olha só, aí você pode ver também, acompanhar aí na tela. Você vai marcar um X. O que foi surgindo ao longo desses anos? O que é que surgiu ao longo desses 70 anos? Nós podemos ver aqui, olha, aqui era uma casa, aqui era um armazém. Esse armazém foi transformado em um supermercado. Essa casa em uma sorveteria, em um pet shop. Aqui ao fundo, que eram morros, olha aqui atrás. Eram morros. Aqui ao fundo nós podemos ver refletido, né? Nós podemos ver aqui que está sendo refletido algumas construções, prédios. Então, você pode marcar um X aqui ao fundo. Você pode marcar um X no supermercado, no pet shop, nessa sorveteria. Outra coisa também que surgiu aqui, olha, que não tinha cá. Esses postes, né? Essa iluminação, essa energia elétrica que foi colocada aqui. Aí você pode marcar um X também. Nesse ponto de ônibus, que não existia 70 anos atrás. E aí você vai marcando um X de coisas que não existiam há 70 anos atrás e existe atualmente. E você vai também na letra B, diz assim: agora circule os elementos que permaneceram na paisagem. Aí você vai observar quais foram os elementos que permaneceram nessas paisagens. Né? Qual foi o elemento que permaneceu? Olha, o mesmo jeito de 70 anos atrás. Você vai observar e vai circular. Aqui nós podemos ver o quê? A igreja permaneceu, olha só, no mesmo lugar, né? Aqui nós podemos ver os banquinhos da praça, essa fonte de água, tudo isso permaneceu no mesmo lugar. Então, o que foi construído ao longo desses 70 anos, você vai marcar um X. O que permaneceu, você vai circular, tá bem? E assim você vai responder essa atividade falando sobre aquilo que nós estudamos, né? Sobre as paisagens que permanecem, os elementos que permanecem nas paisagens ao longo dos anos. E agora nós vamos então para a página, deixa eu colocar aqui na página, para a página 72. Você vai abrir o seu livro na página 72. Olha só, página 72. Abra aí o seu livro e nós vamos ver aqui nós vamos responder aqui outra atividade. Olha só, observe as fotos a seguir. Eu coloquei aqui as duas fotos. Na primeira foto nós vemos aqui essas espumas, que parecem aquelas espuminhas de carnaval, ou parece neve, mas não é. Essa espuma é provocada por conta da poluição do rio. O rio ele está muito poluído, e aí essa espuma, ela se desenvolve aqui, ó, ela aparece, ela surge aqui no rio. E aqui nessa segunda paisagem, nós podemos ver o campo, né? A aplicação de agrotóxicos no campo, utilização de agrotóxicos no campo. Na primeira paisagem, nós temos uma cidade onde passa um rio, e esse rio está poluído, tá? Você pode ver também aí no seu livro, na página 72. Olha aqui, página 72 do livro. A letra A diz o seguinte: circule a foto que retrata um problema ambiental no espaço rural. Qual dessas duas fotos, a foto A ou a foto B, retrata um problema ambiental no espaço rural, na zona rural, no campo? Uma dessas duas fotos. Qual dessas duas aqui que está mostrando? Aí você vai lá e circula. Letra B. Como a natureza está sendo prejudicada em cada uma das situações mostradas na foto? Na foto A, como é que essa natureza está sendo prejudicada? E na foto B, como é que a natureza está sendo prejudicada? Isso mesmo. Na foto A, o que está sendo prejudicado é a água do rio, né? A água do rio ela está sendo prejudicada por conta da poluição. E na foto B, o que está sendo prejudicado é o solo. O solo, né, nesse lugar, está sendo prejudicado por conta da aplicação de agrotóxicos. Eu trouxe aqui a resposta, tá? Vocês vão responder. Olha só. A resposta A e a B, tá? Só trouxe essa resposta. As outras vocês vão fazer sozinhos. Aí você vai e responde, né? Que na foto A, a natureza está sendo prejudicada com a contaminação da água do rio. E na foto B, a natureza está sendo prejudicada com a contaminação do
solo. Segunda questão. Escreva algumas dicas de como cada um de nós... Então, aqui na segunda questão, você vai escrever algumas dicas de como cada um de nós, desculpe, me atrapalhei anteriormente, me atrapalhei agora, de como cada um de nós podemos diminuir a quantidade de lixo gerada diariamente. De que forma nós podemos diminuir? De que forma eu posso diminuir a quantidade de lixo que eu produzo por dia, né? Eu posso tomar algumas atitudes para diminuir, né? Eu posso consumir menos produtos industrializados, né? Posso separar o meu lixo, né? Utilizar menos coisas descartáveis, né? Utilizar coisas que eu posso reaproveitar, por exemplo, um canudo. Posso deixar de utilizar aquele canudinho de plástico, utilizar um canudo que eu posso reaproveitar. Então, algumas práticas podem ser tomadas por nós para que o nosso lixo, né, o consumo, a quantidade de lixo diminua diariamente e assim prejudique menos o meio ambiente. Amores de tia Laísa, né? Respondam a atividade, assistam essa aula com bastante cuidado, se for preciso volte mais uma vez, assista novamente e responda essa atividade, tá? É muito importante responder a atividade, porque é referente àquilo que nós estudamos anteriormente, que nós estudamos na aula passada e revisamos hoje, tá bem? E assim, nós encerramos a nossa aula vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês, um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Tchau!